E se aquilo pelo qual nós somos obcecados não for algo totalmente negativo, mas for algo que dá sentido à nossa existência? Rocky Balboa detém orgulhosamente o título de campeão mundial de boxe, mas após uma tragédia e o surgimento de Ivan Drago, um lutador alto da União Soviética, ele precisa encarar um novo desafio. Has the fight been set yet? Mais uma vez, mais um filme do Rocky que me faz ficar um tanto quanto pensativo e em alguns momentos até emotivo. E dessa vez eu vou até ser franco com vocês, eu achei um pouco difícil tentar retirar alguma espécie de aprendizado e lição neste quarto filme do Rocky. Eu particularmente tenho notado uma certa encurtamento aí das histórias. Então lá no primeiro filme nós tivemos talvez um filme mais longo, ou se não mais longo, mas um filme mais denso, porque ele não só abordava as lutas, mas também a vida pessoal do personagem. O segundo a mesma coisa, e a partir do terceiro não tanto assim, focando um pouco mais nos diálogos e nas conversas, por exemplo, entre o Apollo e o Rocky, entre a Adrian e o Rocky, focando mais nas lutas até mesmo, mas sem ter talvez aquela parte mais dramática que nós vimos, por exemplo, lá no primeiro e no segundo filme do Rocky, quando o Rocky ele ainda era um desconhecido em ascensão. Eu encontrei isso nesse filme, esse certo encurtamento e maior aproximação aos embates, e encontrei um pouco de dificuldade em encontrar um possível sentido para a história, certo? Uma possível interpretação. Mas acontece que eu consegui, na segunda vez que eu assisti o filme, foi uma coisa que fez uma ligação com uma certa parte da minha vida também, porque, enfim, eu vou chegar lá. Mas nós vemos aqui um Rocky Balboa que, cara, ele percorreu ali a trilha do aprendizado. Ele tá consolidado, digamos que ele aprendeu tudo que ele tinha que aprender. Em contrapartida, nós temos o Apollo Creed, que lá no início da franquia do Rocky, ele era aquele cara que meio que não levava muito a sério o desafio do Rocky, depois levou muito a sério e cara, acabou perdendo. No terceiro filme ele acabou sendo o principal apoiador do Rocky, e nós entendemos porque neste quarto filme, pelo menos como complemento, entendeu? Porque aqui nós vemos um Apollo Creed, cara, que a gente vê um pouquinho mais dele, e com razão, porque nós infelizmente temos aí meio que o encerrar do arco dele na franquia, mas, cara, nós vemos aí um pouco mais o aspecto humanizado, um pouco mais os valores do personagem aqui, e também a sua declaração ao seu amor pelo esporte, ao seu amor pelo boxe, a sua obsessão pelo boxe e a tudo aquilo que o boxe lhe proporcionou, e não só em termos materiais, não só em termos de fama, de dinheiro e por aí em diante, mas pelo fato de que nós vemos que isso fazia com que ele tivesse sentido na sua vida, isso tivesse sentido na sua existência, como ele acaba falando ali no diálogo entre ele e o Rocky, que ele fala que, cara, que o lutador, né, o guerreiro, o soldado, que ele não está lutando na guerra, a mesma coisa que se estiver morto, né, então... But you can't change what you really are. And you can forget all this money and stuff you got all around you, man, because it don't change a thing. You and me, we don't even have a choice. See, we're born with a killer instinct that you can't just turn off and on like some radio. We have to be right in the middle of the action because we're the warriors. And without some challenge, without some damn war to fight, then the warrior may as well be dead, Stallion. Ele acaba usando isso como exemplo, talvez como ele se sentia no fato de ver, por exemplo, novos desafiantes como o Ivan Drago e, cara, querer continuar ali, querer continuar na luta, certo? E, por um lado, a gente pode até enxergar isso como negativo, porque ele acabou perdendo a vida por conta dessa obsessão dele de continuar na ativa, de não deixar, por exemplo, que outras pessoas de ego ainda maior viessem consolidar ali o seu prestígio, o seu status, a sua presença, né? Ele querer continuar se garantindo ali como campeão, como alguém que ainda está nativo. A gente pode até querer considerar isso, levar isso para um lado negativo, para um lado egocêntrico, para um lado de alguém que está cego pela própria missão. Mas assim, cara, vamos lá, gente. Uma pessoa obcecada, dependendo daquilo pela qual ela é obcecada, ela vai fazer de tudo para poder entender o máximo possível da sua obsessão, certo? Daquilo que ela deseja. Ela vai entender o máximo possível, vai se envolver o máximo possível, e não só isso, como também, dependendo do que seja, ela pode
pode ter grandes chances de se tornar uma das melhores naquele assunto e naquele contexto. Então, por mais que essa obsessão seja enxergada como negativa, eu tenho certeza que ela foi primordial lá no terceiro filme do Rocky, né? Porque se ele tinha essa obsessão, esse espírito de cara dar tudo de si no esporte, no boxe, dentro do ringue, muito provavelmente ele transmitiu isso com maestria pro Rock, né? Ele alimentou o Eye of the Tiger no Rock, e isso veio já dentro de si, dessa paixão, desse sentido que ele tem dado aí para o boxe, né? E aí, cara, a gente talvez pode até mesmo assumir desse ponto de partida, porque, como eu disse, pode ter o lado negativo, o lado egocêntrico, mas por outro lado, né, essa obsessão, cara, ela pode ser não só gasolina, né? Ela pode não ser só combustível, justamente para você dar tudo de si naquilo que você mais tem ambição, naquilo que você mais almeja, como também pode nos fazer nos perguntar o papel daquela obsessão nas nossas vidas e se é inteiramente negativa. Então a gente vai partir assim do sentido do seguinte: os dois personagens, tanto o Apollo quanto o Rocky, eles passaram talvez mais ou menos assim por jornadas parecidas, certo? Então, no caso do Rocky, ele veio do nada, chegou no topo, provou seu valor, acabou tendo seu ego diminuído ali contra o Clubber Lang, né, o Sr. T, depois voltou de novo, a mesma coisa, mais ou menos o Apollo, né, a gente não vê ele vindo do nada, mas a gente tem ali um certo background ali no Rocky 3, dele apresentando a academia de onde ele treinava e por aí em diante. Ele, quando encara o Rocky, ele tem um certo ego, depois esse ego é espancado e ele quer vir com toda a força contra o Rocky, perde, e aí, enfim, esses personagens, eles têm altos e baixos, e através desses altos e baixos, eles tiram lições que acabam se manifestando tanto na vida pessoal quanto no ringue. Então, assim, meio que em tese, eles já tinham que aprender tudo o que precisavam aprender, tanto na vida pessoal quanto no ringue. Não ser orgulhoso, não assumir as coisas com garantia, certo? Não achar que alguém deve alguma coisa pra você, não se importar com as falsas prioridades, certo? Com aquilo que te ilude, com aquilo que não estava ali com você antes de você se tornar famoso, antes de você ter uma vida de sucesso e por aí em diante. Então, no fim, resta a escolha de você seguir com essa obsessão, certo? Mesmo que isso custe até mesmo a sua própria vida, ainda mais se os desafios que lhe forem impostos de fato forem ter preços maiores, ou de você talvez assumir algo mais comum, algo mais tranquilo, algo mais pacato. A partir desse insight, cara, desse pensamento, eu fui entendendo ali por que ele pediu pro Rock, por exemplo, não parar a luta. E é uma mistura de aprendizados, entendeu? Então, se ninguém deve nada a ele e ele não deve nada a ninguém, a não ser a si mesmo, ele não gostaria de dever a si mesmo talvez uma possível culpa, um possível arrependimento de dar tudo de si aquilo que deu o sentido à sua vida, que no caso foi o boxe, tanto que ele estaria disposto a morrer no ringue. Morrer no ringue seria muito mais honroso, valeria muito mais a pena para o personagem do que morrer talvez em outro canto, fazendo outra coisa, ou até mesmo, sei lá, assim, na pior das hipóteses, velho num asilo e abandonado, por assim dizer, entende? O boxe era o que dava sentido a ele tinha compreendido aquilo, ele tinha aceitado aquilo, e ele tinha não só aceitado este fato sobre si mesmo, como também aceitado as consequências que viriam a partir disso. Então acho que aí a gente começa a ver uma discussão sobre você entender que talvez isso é um desejo que você tenha, independentemente de fama, independentemente de dinheiro, independentemente de prestígio, e de você escolher se você dará voz a isso ou não, porque meio que parece que se tornou inerente à sua identidade. Aí o Rock, ele leva um tempo pra entender isso, porque, como eu disse, ele é o personagem, assim como o Apollo, que ele já passou por altos e baixos, e em tese ele tinha aprendido muitas coisas que inclusive o levariam a não lutar contra o Ivan Drago, né? E essa é uma perspectiva que trazida inclusive pela Adrian, né? Vocês vão ficando cada vez mais velhos e aí vocês vão tendo mais coisas, mais responsabilidades, família, filhos, então vale a pena, conforme o tempo passa, ainda continuar nessa, certo? E do início é um questionamento interessante, certo? É um questionamento interessante, só que aí depois nós entendemos junto com o Rock que não se trata talvez de outras coisas, se trata sobre si mesmo, sobre se você se olhar no espelho e ainda desejar aquele calor, aquele suor vindos de uma luta, vindos de um combate dentro de um ringue, seja porque você deve isso a si mesmo, porque você admite que você quer continuar seguindo com essa sua ambição, seja porque continuarão vindo outras pessoas ou outras situações que terão mais ego do que você, que serão muito mais combatíveis, por assim dizer, ou até mesmo orgulhosas, de ego alto,
alto, tanto quanto o Ivan Drago, tanto quanto o Clubber Lang, que você não deseja ver essas pessoas no topo, essas pessoas que você vai falar, talvez elas não sejam tão merecedoras, talvez elas não seriam o tipo de pessoa que gostaria que outras vissem como exemplo, vissem como uma inspiração, vissem no topo, certo? Ou seja, um dever de você também, através do seu progresso, através da sua ambição, da sua jornada, você mostrar valores, certo? Você mostrar talvez uma história de superação, você se tornar um role model, por assim dizer, certo? Afinal, quem seria mais exemplo? O Ivan Drago ou o Rocky Balboa, certo? E toda essa coisa de você aceitar esse desejo, essa meio que disposição a continuar na sua luta, seja ela qual for, acaba casando com uma das coisas que acabam sendo ditas, inclusive no final da luta, quando acho que um dos locutores, eles vão fazer essa comparação do Rocky Balboa contra o Ivan Drago, semelhante à história de Davi e Golias, cara. E na segunda vez que eu assisti, eu falei, cara, acho que eu entendi o sentido, porque se a gente for revisitar a história da Bíblia sobre o rei Davi, ele era conhecido como um grande guerreiro, ele era conhecido como um cara abençoado, ele era um rei muito bem conhecido e ainda é. E toda essa questão de luta, toda essa questão de obsessão, de ambição, como se fizesse parte do seu DNA, como se isso desse sentido à sua vida, ela casou muito com o pensamento que eu tive na segunda vez que eu assisti o filme, quando eu ouvi um dos locutores ali no final da luta, no início do final da luta, comparando a luta do Rocky contra o Ivan Drago com o embate icônico bíblico entre Davi e Golias. Só que assim, foi o ponto de partida, entendeu? O Davi e Golias, porque eu acabei lembrando mais da história do Davi em si e não só fiquei focando apenas no Davi e Golias ali por conta da estatura, por conta, né, do Ivan Drago ser tão marrento quanto o Golias, talvez dá por ser, em tese, um desafio impossível, né, que o Rocky consegue vencer no final, assim como o Davi vence o Golias ali na história bíblica. Eu decidi focar um pouco mais na história do Davi, casando com este pensamento da luta sendo o motivo da existência do Apollo e do Rocky, porque para quem não sabe, Davi, né, o rei Davi, ele foi muito bem conhecido, tanto que você tem trechos na Bíblia, se não me engano, que falam que ele era o rei segundo o coração de Deus, né, do Deus dos judeus. Só que aí o que tá, tem um momento ali na história dele que ele acaba cobiçando uma outra mulher, uma mulher que já era casada, que já pertencia a outra pessoa, e num período de combates, num período de guerras, o rei Davi, ao invés dele querer acompanhar as suas tropas nas guerras para liderar, enfim, para continuar ali na luta, ele cobiçando essa mulher, cobiçando uma distração, cobiçando um prazer, cobiçando, enfim, aí você pode falar como que você desejar, ele decide ficar no seu palácio para poder ali fazer suas investidas românticas, por assim dizer, em cima da mulher. E a partir deste ato, dessa decisão, essas coisas começam a desandar na vida do Davi, né? E se você sabe da história, você sabe do que eu tô falando, muita coisa acontece, muita tragédia, coisa que não se esperava de um cara que no início da vida tinha tudo a ganhar, ele era conhecido como um grande guerreiro. E eu lembro muito quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu ainda ia na igreja, eu lembro do pastor trazendo uma interpretação do tipo, Davi, ele negligenciou aquilo que o tornava conhecido. Uma das coisas que o tornava conhecido, uma das coisas que tornava ele renomado, ele guerreava com o seu povo, pelo seu povo e pelo seu Deus, ou seja, as guerras, as lutas, o combate era o que mantinha ele em alta. E a partir do momento que ele decide deixar isso de lado em prol de um outro motivo, um motivo que não tinha nada a ver com o seu propósito de vida, as coisas começaram a desandar. E quando ele volta às suas origens, à sua essência, por assim dizer, então que as coisas voltam a caminhar como deveriam, por assim dizer, entendeu? Então eu acabei comparando muito isso, esse sentimento de que é justamente a luta, é justamente o combate, é você estar ali colocando a mão na massa, na sua jornada, no seu progresso, é justamente aquilo que não só dá sentido à sua vida, como talvez te mantenha na linha, certo? Afinal de contas, cara, se a gente for falar aí dos três, 4 filmes, o Rocky sempre tá sendo desafiado, sempre tá sendo disciplinado por uma coisa maior. Nesse quarto, talvez o desafio seja maior porque não tem ninguém falando na cabeça dele. Não é o Mickey, não é o Apollo, é ele tendo que se desafiar de fato sozinho, com a ajuda de algumas pessoas, mas assim, a coisa assume um outro nível. Você sente o peso do desafio de fato ali com o Ivan Drago, não só por conta de que ele enfim,
vamos dizer que ele matou o Apollo Creed, certo? Mas como também de ele ter entendido, cara, que aquilo dá sentido à vida dele. Não porque ele quer os títulos, não porque ele quer o dinheiro, tanto que na luta contra o Ivan Drago, ele não é por dinheiro, ele não ganha nada, simplesmente pelo fato de que, cara, vamos trazer uma lógica aqui. Um dos melhores amigos dele, o que tinha esse espírito obsessivo que ensinou ele a ser um lutador melhor, tinha perdido para aquele cara, né? O melhor amigo dele que tinha a luta, uma das coisas que dava sentido à existência dele, né? Ele acabou perdendo, então ele tinha a obrigação. Logo, quando ele entendeu o que movia o Apollo, de não deixar esse espírito morrer e, cara, vencer o Ivan Drago, entendeu? Então, assim, acho que a gente pode ter esse escopo a respeito do que a gente deseja, certo? Porque, assim, vamos lá, eu vou trazer pra vocês aqui um exemplo particular meu, tá certo? Ter esse canal aqui não é fácil do seguinte ponto de vista. Eu tenho trabalho, eu tenho faculdade, eu tenho estudo, eu tenho outros projetos, eu tenho outras coisas da vida pessoal pra cuidar. Então, principalmente nos últimos meses, não tem sido fácil continuar aqui no canal, mas eu não pretendo desistir e não vou desistir, como também tenho outras ideias, outros projetos que eu quero, cara, tirar do papel, e eu sei que isso vai cobrar tempo, isso vai ser difícil, porque, enfim, quanto mais nós envelhecemos, mais o tempo fica escasso, só que aí é que tá, cara, outro dia eu tava reparando que, assim, se eu parar do nada, se eu quiser dar uma pausa, por exemplo, né? Se eu tirar o meu Eye of the Tiger, como nos ensinou Apollo Creed, eu provavelmente vou ficar depressivo, eu provavelmente vou ficar muito triste, eu provavelmente eu vou sentir que eu perdi a força que eu tenho quando, por exemplo, eu tô gravando um vídeo, quando eu tô editando um vídeo, quando eu tô elaborando uma ideia, quando eu tô tirando uma ideia do papel. Ou então, ou até mesmo pode ser o mesmo, ou talvez um semelhante sentimento que um militar às vezes tem quando ele deixa de servir, por exemplo, por algum motivo. Não é que ele talvez sinta saudade, mas que ele se acostumou com aquilo, entende que quando ele deixa de fazer aquilo, ele sente falta, porque aquilo passou a fazer parte do seu DNA como pessoa, de servir, de estar de prontidão, de estar à disposição, de estar em alerta. E se a gente trazer isso para os nossos objetivos, cara, bom, aí você entende por que algumas pessoas falam, talvez, que a jornada e o processo são tão importantes quanto a chegada ao objetivo, porque a jornada, o processo é o que de fato nos fará crescer. É como o próprio Rock, ele acaba falando, inclusive, ali pro filho dele em um dado momento, aquele round que você achava que você não conseguiria vencer, mas que você acaba vencendo, é o que faz toda a diferença. Ou seja, aquela força a mais, aquela jornada que você ultrapassou o inferno, como acaba aqui falando o treinador do Apollo pro Rock, inclusive. E pra você tá disposto a arcar com todo o sacrifício, com toda a dor, com toda a dificuldade em prol da sua ambição, em prol do seu objetivo, é porque você também tem que estar muito obcecado, muito focado, muito, cara, tunnel vision, assim, para aquilo que você deseja alcançar, para aquilo que você deseja se tornar, entende? Foco total. A gente vê isso no Rock, inclusive, tendo a decisão de treinar ali num lugar um pouco mais simples, um lugar mais remoto, nada muito chique, como nós tínhamos visto no início do Rock 3, por exemplo, tanto que o Paul, ele acaba reclamando, só que é que tá. Essas pessoas obcecadas, cara, né, elas acabam justamente sendo aí os exemplos, as inspirações de pessoas como o Paul, e como ele acaba falando pro Rock, que apesar de ele reconhecer ser um cara reclamão, se ele pudesse ser outra pessoa, ele seria o Rock, cara. E, cara, o Rock, esse filme acaba me lembrando, inclusive, outras pessoas, por exemplo, Ayrton Senna, que infelizmente faleceu, mas ele faleceu justamente fazendo aquilo pelo qual ele era obcecado, o esporte pelo qual ele era obcecado, certo? E você tem, por exemplo, exemplos no mundo do basquete ou em outras áreas que falam justamente desse tipo de, cara, de ambição, desse tipo de fogo, desejo de estar fazendo aquilo, de estar no processo, de estar ali na luta, na batalha, porque é aquilo que dá sentido à vida da pessoa. E você pode achar que aquela pessoa tá sendo talvez muito, cara, não sei, muito obcecada pro sentido negativo, mas assim, é melhor do que tá fazendo alguma outra coisa que estaria prejudicando, que estaria matando aquela pessoa num sentido negativo como um vício, ou que estaria prejudicando outras pessoas, né? Então, cara, assim, nós tivemos aí diferentes pontos de vista sobre a obsessão ao longo da franquia do Rock até então. Nós tivemos o ponto de vista negativo, principalmente ali com o Clubber Lang, certo? Que é só o título e dane-se os outros e dane-se tudo. Como também nós temos a outra perspectiva sobre essa obsessão, que é sobre aquilo dar sentido à sua vida.
Não só necessariamente pela chegada, pelo objetivo, pela vitória, por alcançar aquilo que você desejava, mas por conta do processo, o processo que faz você se superar a cada momento, a cada obstáculo, a cada dificuldade. Então, cara, em termos de interpretação, em termos de, sabe, cara, o que aprender com esse filme, eu acho que, inclusive, acabou conversando muito comigo nesse meu momento atual e, cara, mais um filme excelente, mais uma história excelente, mas eu sou obrigado a falar um negócio aqui, que é assim, que porra de robô era aquele durante o filme? Que caralho, quem teve a ideia de colocar aquele robô durante o filme? Tava muito bem, entendeu? Os 3 primeiros filmes são muito pé no chão, sabe? Não tem mirabolância, né? A mirabolância que acontece é o Rock morar numa mansão e querer agradar os famosos e os jornalistas, mas esse quarto aqui com esse robô, puta que... Fazer o quê? Enfim, eu acho que esse é o único ponto negativo escrachado até então de toda a franquia Rock que eu achei, porque esse robô aí me pegou. Eu não esperava ver o Arraia Negra aí nesse filme, ou nessa franquia até. He thinks he's fighting for the whole country, but his reasons are wrong. Em termos de atuação, eu vou dar destaque para... Ai, caramba. Ó, vou dar destaque pro Sylvester Stallone de novo. Podem chamar ele de mau ator, né? Por conta das expressões um pouco mais rígidas. Mas eu continuo gostando do cara. Até então, já estamos no 4º filme do Rock Balboa. Eu continuo gostando do cara. Eu ainda acho ele um pouco seco, né? Tipo, a aparência dele ficou meio que, né? Chupada, né? Desde o primeiro filme. Primeiro e segundo filme ele tava meio que normal. No terceiro e no quarto ele ficou meio que, sei lá, mano. Pegaram no aspirador, colocaram na boca dele, tiraram todas as gorduras possíveis. Ele acabou ficando meio diferente, né? Mas assim, continuo gostando do Sylvester Stallone. Apollo Creed, né? O Carl Weathers. Cara, Carl Weathers me fez... Ó, eu não chorei. Mas, ó... veio aquela vontade. Quando ele dá aquela olhada para a esposa do Apollo Creed, e você olha e fala, viu, esse cara vai morrer e vai ser agora. Fala, caramba. Só que assim, é uma mistura de tristeza, mas de compreensão, entendeu? Porque você olha e fala, cara, eu entendi qual que é desse personagem. Ele tá... É aquilo. Ele ama a esposa dele, mas ele ama meio que o boxe mais do que a esposa dele, né? Porque ele deve aquilo a si mesmo, né? Mas enfim, o Carl Weathers novamente brilhando e ficou muito feliz de ver que o Apollo Creed, ele foi crescendo, né? Uma pena que ele morreu agora, mas ele foi crescendo aí ao longo do filme. Ele foi se desenvolvendo, ele foi ganhando um papel de destaque, como também, cara, um papel de carinho, pelo menos pra mim que tava assistindo, certo? E por fim, eu dou também destaque ao ator do Ivan Drago, porque, primeiro, ele não ficava I'm gonna kill her, I'm gonna kill her, I'm gonna kill her, que nem do ator lá do Clubber Lang, que é o Mr. T, né? Não é chato, ele fala pouco, mas a presença dele é o suficiente pra você olhar e falar, meu irmão, esse cara, ele vai dar uma porrada. Então assim, o pouco que ele fala é aterrorizador, até mesmo na questão de fúria, né, de ambição, né, de você demonstrar isso fisicamente, expressivamente, cara, você nota isso no ator do Ivan Drago também, pelo menos eu notei. Eu gostei muito, eu achei que foi um rival de peso, de muito mais peso do que o Clubber Lang, disparado na minha opinião. Ele de fato representou uma ameaça, um embate, cara, que se você fala, pô, agora não à toa, toda a estrutura do filme, ela teve algumas diferenças comparado aos 3 primeiros filmes, certo? Mas enfim, o destaque pra atuação vai para esses 3. E quem teve a ideia de trazer aquele maldito robô? Se tratando de cinematografia, galera, olha, eu vou dar destaque aqui, primeiramente. Sim, eu achava que a cena da corrida no segundo filme com as crianças era insuperável. Mas nesse 4º filme aqui, ele escalando a montanha foi muito... Bom, eu tenho uma reclamação nessa cena, mas que eu vou falar na trilha sonora. Mas assim, ele gritando, cara, assim na montanha, porra, desculpa, mas é muito bom mesmo, tá? Pode ser, cara, que assim, na primeira vez que aparece, né, a música completa ali, quando o Rock, ele vai dirigir, tem toda uma passagem de tempo, né, desde o início até o final, e aparece uma música super longa ali tocando, cara. Eu acho interessante, mas talvez eu tenho sentido uma certa exagerada nesse momento, tá? Eu não sei se casou muito bem ali, entendeu? A montagem com a música, enfim, pareceu um pouquinho exceção de linguiça, um pouquinho, tá? Não que estragou a minha experiência, mas eu fui olhando aquilo e falei, cara, vai ser a música inteira mesmo? Entende? Assim, é diferente com Eye of the Tiger. Eye of the Tiger, cara, eu achei que casou super bem com o terceiro filme e com o início desse também, só que aqui...
Não, mas em geral, tá? Cinematografia, cara, muito boa. Eles novamente inovaram ali as cenas das lutas. É inacreditável, por mais que o filme ele seja da década de 70, da década de 80, eles inovavam, eles não tinham preguiça, eles tinham criatividade. Você via coisas novas sendo incrementadas, experimentadas, e por mais que você não gostasse de algumas delas, pelo menos, cara, eles tinham, sabe, coragem pra poder arriscar e criar coisas novas. Então, isso é um ponto muito interessante, cara. Se tratando de trilha sonora, aí é que tá. Vamos lá. As músicas são muito boas, são muito legais, são muito boas. As letras conversam novamente com a história, com a jornada dos personagens ao longo da história. Só que eu não fui muito fã da aplicação delas na primeira vez que é utilizada ali na cena do caos e na cena também que antes dele chegar na montanha, né? Quando ele chega na montanha a música fica muito legal, só que antes de chegar fica meio que parecido que caramba, a gente tá treinando porque a gente vai lutar. Ficou meio que sem impressão pra mim, sendo que, cara, ao longo do filme você tem ali uma criação de tensão entre esses dois personagens mais séria, mais pesada, você fica meio que com medo da luta deles. Você vê esses caras vão se matar dentro do rio, entendeu? E aí a música na hora na segunda parte do treino eu fiquei, tipo, não sei se casou muito bem, entendeu? Mas fora esses dois trechos aí, eu gostei, tá? Sem problemas. Curiosidades. Sylvester Stallone decidiu que para a filmagem da luta, ele e Dolph Lundgren deveriam se bater de verdade para aumentar a intensidade da cena. Depois de fazer 3 tomadas de Rock levando socos nas costelas, Stallone sentiu uma queimação no peito, mas ignorou o fato. Mais tarde naquela noite, ele teve dificuldades para respirar e foi levado a um pronto-socorro próximo. Foi descoberto que sua pressão arterial estava acima de 200 e ele teve que ser levado para o hospital, onde permaneceu em tratamento intensivo por 4 dias. O que aconteceu foi que Lundgren deu um soco tão forte em seu peito que o coração de Stallone bateu contra o externo e começou a inchar, cortando o suprimento de sangue e restringindo o fluxo de oxigênio por todo o corpo. Durante as filmagens, Dolph Lundgren e Carl Weathers realmente não se davam bem e entraram em uma briga. Lundgren jogou Weathers em um canto do ringue de boxe. Depois disso, Weathers xingou Lundgren ao sair do ringue e anunciou que ligaria para seu agente e deixaria o filme. Somente depois que Sylvester Stallone forçou os dois atores a se reconciliarem, o filme continuou. Esse evento causou uma interrupção de 4 dias no trabalho, enquanto Weathers era convencido a voltar ao papel e Lundgren concordava em diminuir sua agressividade. Arnold Schwarzenegger ajudou a treinar Dolph Lundgren para garantir que ele estivesse em forma para o filme. Essas curiosidades foram retiradas do site IMDb. E Rock Attendance que você recomenda, Rock 4. Cara, recomendo. Eu acho que, apesar de eu ainda acreditar que talvez o segundo seja o meu favorito, não acho que o 4 ele seja lá, tipo, né, muito abaixo no nível, não, cara. Eu acho que ainda dá pra se tirar muita coisa, com certeza, desse filme. Gosto das cenas de luta, não gosto de todas as trilhas sonoras, mas gosto de algumas. Quem ele roubou, eu não gosto. Que ele roubou, eu achei nada a ver. Até que gostei ali do Paul ele ser utilizado um pouco mais ali como comédia, sabe? Como personagem cômico ali, sem deixar de ser um pouco chato às vezes, né? E até te surpreender com a declaração que ele faz ali antes do Rock entrar na luta contra o Ivan Drago. Mas assim, em geral, tá recomendado. Mais um filme casca grossa, como diria o Peter Jordan, enfim. Mais um filme maravilhoso aí da franquia que está recomendado para você. E o que eu tinha para falar sobre Rock 4 era isso. Muito obrigado por ter assistido. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo filme do Rock. Rock 5 vem aí. Grande abraço. Isso é a obsessão que nós temos. Assim, pode nos fazer um certo background ali no Glory, porque aqui aceitar essa obsessão. Ele gave... Oh, caralho. Deixar isso de lado.